Você está procurando a sua felicidade? Se você está, fique conosco nos próximos minutos com este tema, procurando a minha felicidade. Uma nova série de reflexões começa no Palavra que Transforma e seja muito bem-vinda. Com o tema Procurando a Minha Felicidade. Temos esse sentimento de procura, de procurarmos sermos felizes, alegres, satisfeitas. E olhar para um tempo da nossa vida, da nossa história e dizer, tudo parece completo, tudo está da forma como eu imaginei. E esta forma como eu imaginei me torna uma pessoa feliz. No entanto, o que acontece no nosso coração quando tudo que nós pensávamos que nos traria felicidade, de repente, de alguma forma, se acaba? Podemos entrar num processo de infelicidade, porque aquilo que me fazia feliz já não existe mais. Algumas pessoas dizem, serei feliz quando me casar. Outras dizem, serei feliz quando estiver solteira. Serei feliz quando tiver os filhos. Serei feliz quando os filhos já estiverem crescidos e estes já com suas próprias famílias. Serei feliz se alcançar aquela casa com tantos números de cômodos. Serei feliz quando não estiver mais em uma casa grande, mas em uma casa pequena. Serei feliz quando isso, quando aquilo. O que acontece? O ser humano, ele vive em busca de uma felicidade. E uma das citações sobre felicidade, anotei uma que quero compartilhar com vocês, que diz assim, felicidade, o que é? É um estado de uma consciência plenamente satisfeita, contentamento. É quando eu me sinto completamente satisfeito ao olhar, observar em uma circunstância da minha vida. Diz que a felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Então, se eu estou num momento onde todos os meus sonhos estão concretizados e não há nada ali que possa me fazer triste, então eu me torno plenamente satisfeita, consequentemente, plenamente feliz. Este é o conceito do que é a felicidade, do que significa ser feliz. E o que me chama a atenção é quando diz assim, uma consciência plenamente satisfeita. A minha consciência, o que se refere à minha alma, as minhas emoções, elas olham para uma situação e dizem, eu sou feliz porque hoje eu vivo dentro daquilo que eu considero como feliz. Porque o que é felicidade para você não é felicidade para outra pessoa. E ele fala que é um momento durável de satisfação. É um momento durável. Então, enquanto aquele momento de um casamento, segundo aquilo que você sonha, te faz hoje feliz, se por um motivo ou outro, se este casamento ele já não existirá mais, então você passa a se tornar uma pessoa triste, porque o momento de satisfação que a torna feliz se encerrou. Entende-se então que o ser humano ele vive constantemente em busca da sua felicidade. E dentro das ciências humanas e de infinitas definições sobre felicidade, tem uma que me chamou a atenção, que diz assim, todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Então o ser humano, ele nasce e quando ele começa a ter a sua consciência percebida, ele começa a definir o tipo de vida ou o tipo de coisas que o farão feliz. Então ele começa a processar como encontrará essa felicidade e começa a viver em busca disso. E diz assim, mas essa busca seria uma coisa utópica. Por quê? Uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como o fracasso. Portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Exatamente pelo que refletimos anteriormente, de dizer que
A minha felicidade é ter um casamento com essas características, e se de repente este casamento acaba, minha felicidade se encerra também. Então, a minha felicidade no mundo, ela é parcial e eu sempre busco algo. Este casamento hoje já não existe mais, então amanhã eu procuro outro tipo de felicidade. Então, a vida do ser humano é em busca da tal felicidade. Por isso esse tema, procurando a minha felicidade. Mas o que Deus nos ensina sobre a felicidade? Vivemos em circunstâncias que nos trazem prazeres e satisfações momentâneas diante do que Ele tem para nós. Mas a felicidade real, aquilo que me torna plenamente satisfeita, aquilo que me torna bem-aventurada, ela não pode estar nas coisas ou nos acontecimentos da minha vida, porque estes se encerram de tempos em tempos. E se estes se encerram de tempos em tempos, então eu concordo com este pensador que diz que a felicidade, segundo o conceito das ciências humanas, realmente ela é parcial. Mas segundo Deus, ela não pode ser parcial, ela tem que ser plena. Então, procurando a minha felicidade tem relação com diversos versículos da Bíblia. E tem um deles que eu quero ler com você, que está no livro de Salmos, no capítulo 34, quando o rei Davi estava em uma situação que não o levaria a tal felicidade, porque era uma circunstância ruim para ele. Mas no versículo 12, ele faz uma pergunta e diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Na versão da NVI diz assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Acredito que todas nós queremos amar a vida, porque a vida nos satisfaz e queremos estar felizes nesta vida que nos satisfaz. E esta pergunta de Davi tem respostas, e as respostas estão nos próximos versículos, assim como tantos outros versículos da palavra de Deus, que diz exatamente o que deve ser a nossa felicidade. E Davi dá uma resposta no versículo 13 e 14, que diz assim, vou ler com você na versão NVI: guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade, afasta-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. Então, diante do que realmente é felicidade, o Senhor nos diz algumas respostas para nós. E essas respostas não estão nas circunstâncias, mas no nosso estilo de vida. O casamento ou a falta do casamento não deve ser a nossa razão da felicidade. Deve ser momentos prazerosos, onde a nossa alegria ela se expõe no nosso sorriso, no nosso semblante, nas nossas atitudes. Mas essa não deve ser a nossa real felicidade. A nossa real felicidade está na obediência ao Senhor, de dizer que Ele é tudo para nós. E porque Ele é tudo para nós, Ele nos conduzirá a situações de satisfações terrenas, mas movidas pelo fruto do Espírito que há em nós, para conduzirmos as situações e assim nos tornamos plenamente satisfeitas no Senhor. Se hoje o seu casamento, por exemplo, se extingue, você entrará num processo sim de tristeza, porque aquele era o cônjuge do qual você tão feliz era ao lado dele. Mas essa tristeza, o Senhor enxugará cada lágrima, até que chegará um momento onde você perceberá que mesmo em tristeza, o seu coração estará em paz, bem-aventurado no Senhor, porque você se preenche totalmente em Deus. E nos preenchermos totalmente em Deus é ter um estilo de vida de obediência, de fé, de sabedoria e de satisfação nele, no Senhor. E essa obediência, ela tem relação, por exemplo, com esses dois versículos que nós lemos deste Salmo 34, de buscar o bem, de não fazer o mal,
E tem um outro versículo no Salmo 1 que fala sobre a felicidade dos justos. Então, aquele que está justificado por Jesus Cristo e que deseja realmente viver, ter uma vida de obediência a Deus, ele diz assim a partir do primeiro versículo: bem-aventurado, ou seja, plenamente satisfeito, completo em Deus. O que ele diz que significa este bem-aventurado? Bem-aventurado o varão, a pessoa, eu, você, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se hoje uma situação te faz infeliz, como um casamento, por exemplo, que ele não está de acordo como você imaginava, se você seguir os conselhos dos ímpios, dizendo que você tem que agir de forma vingativa, por exemplo, de fazer o outro infeliz porque você se sente infeliz devido às situações dele, ele diz que você não se tornará uma pessoa bem-aventurada. Mas quando você entregar a situação de desgaste do seu casamento no altar do Senhor e dizer: Senhor, como eu devo proceder, e eu desejo estar posicionada de forma obediente à tua palavra, para que este casamento, mesmo não estando em situações da qual eu imaginava, meu coração se tornará bem-aventurado no Senhor, sem ouvir conselhos dos ímpios, dizendo que eu tenho que agir negativamente neste casamento. E o porquê que eu não posso ouvir o conselho da impiedade? Porque a própria palavra nos diz, a partir do exemplo do casamento, que o testemunho da mulher pode mudar o coração de um homem. E que testemunho é esse? É o testemunho como Jesus Cristo se apresenta. E como que Jesus Cristo se apresenta? No amor, na paciência. E quão difícil é para aquela que não tem o casamento da forma como imaginava, viver desta forma. Só há um jeito: sendo bem-aventurada no Senhor, trazendo Deus para o seu coração e dizer: Senhor, a minha felicidade, o meu contentamento está em Ti, então me ensine a não viver segundo os conselhos dos ímpios, me ensine a ser bem-aventurada no Senhor, para que eu viva feliz, mesmo em circunstâncias ruins. E isto não é o impossível. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante desta forma. Eu posso chorar naquele dia, mas o seu coração estará satisfeito em Deus, vivendo dia após dia de forma leve, porque Jesus Cristo está ao seu lado, porque assim você decidiu viver. E no versículo 2 diz assim, deste Salmo 1: Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o meu prazer está em obedecer a Deus, procurando a minha felicidade. É dizer que Deus vive em mim e que eu sou bem-aventurada nele. E o Senhor continua nesse capítulo, dizendo no versículo 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Procurando a minha felicidade, vivendo segundo a obediência em Deus, me faz ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. Nunca me faltará água, nunca me faltará a fonte da água viva que é Jesus Cristo na minha vida, para que eu viva nos dias maus e nos dias bons. E nos dias maus o meu coração está plenamente satisfeito, mesmo no choro. Nos dias bons o meu coração está plenamente satisfeito, juntamente com o meu sorriso de um dia alegre. E ambos os dias eu digo: Senhor, muito obrigada pelo Senhor existir na minha vida, e que a minha felicidade plena está no Senhor. Procurar a felicidade é procurar os sonhos de Deus para a minha vida. Acontece que às vezes, pelas nossas decisões erradas, ou pelas decisões da outra pessoa, ou por circunstâncias da vida, os dias não estão como imaginávamos. Mas o meu coração, ele não se abala,
porque procurando a minha felicidade é procurar viver no Senhor. Pode parecer utópico, mas não é. Experimente viver desta forma. E nas próximas publicações falaremos um pouquinho mais sobre como ter uma mudança de vida para que a felicidade ela seja constante e não de tempos em tempos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.